Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Você que está aí sintonizado no canal do Sempre um Papo no YouTube, eu te convido para se inscrever, ativar o sininho, para sempre receber as nossas notificações. Aqui no canal tem mais de 500 programas gravados com escritores do Brasil, do mundo, de Belo Horizonte, para você assistir a qualquer hora da sua casa, de onde você estiver. E recebendo a nossa notificação, você vai saber as novidades que tem aqui no canal. E te convido também a seguir o Sempre um Papo nas redes sociais, @o Sempre um Papo. @sempre um papo, ou sempre um papo não. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui a médica, cantora e escritora Júlia Rocha. Bem-vinda. Obrigada, Josane, muito obrigada. É um prazer estar aqui e falar com você e com seus telespectadores. Júlia, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu vou te convidar, e quem está nos assistindo, para a gente ver o vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora. A gente volta em 1 minuto. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura local. Agora sim, a gente inicia a conversa com a Júlia. Júlia Rocha nasceu em Belo Horizonte no dia de São Jorge, 23 de abril de 1983, 39 anos. É médica, cantora, compositora, escritora, nascida em uma família de músicos e médicos, filha de pai médico e mãe cantora. A Júlia decidiu seguir as duas profissões, conciliando sua carreira de médica com seu trabalho artístico. Júlia graduou-se na Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre, e trabalha com medicina de família e comunidade do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 2020, Júlia lançou seu primeiro livro intitulado Pacientes que Curam: O Cotidiano de uma Médica do SUS, que é o tema da nossa conversa, que ficou por muitas semanas entre os mais vendidos de sua categoria, além de receber a indicação e ser finalista do maior prêmio literário do país, o Prêmio Jabuti. Júlia é militante do Partido Comunista Brasileiro e do coletivo feminista classista Ana Montenegro. Foi candidata a deputada federal em 2022 com mais de 20 mil votos. Bem-vinda, Júlia. Parabéns pela sua trajetória, grata por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco, Sempre um Papo. Obrigada, é um prazer, eu fico honrada pelo convite e pode convidar sempre, que volto sempre. Ai, Júlia, vamos contar um pouco aqui sobre o início mesmo, né, da sua trajetória como estudante de medicina. Já no início do livro ali, você já conta a peleja que foi ficar longe da família, né, e não se sentir tão à vontade naquele ambiente. Por que você não se sentia à vontade? Conta pra gente um pouco aí desse início da sua trajetória. Sim, eu antes de fazer medicina, eu fiz um tempo de jornalismo, então eu entrei para a faculdade de medicina, eu já tinha 20 e poucos anos, eu não me lembro ao certo, 21, 22 anos, e eu tinha muitos colegas com 17 anos, eu tinha uma colega de 16 anos, eu falava, gente, eu tô muito velha, passei da idade, o que eu estou fazendo aqui? Isso porque eu tinha 21, 22 anos no começo da faculdade. Era uma sensação que aos poucos eu fui elaborando e tentando dar nome para ela, mas era realmente a ausência naquele espaço de pessoas que se pareciam comigo, ou que vinham do mesmo lugar que eu, ou pensavam de forma parecida. A gente tem historicamente o curso de medicina sendo um curso de uma casta da população, né? Se a gente pensar hoje em dia, quem tem 10, 12, 15 mil reais para pagar em uma mensalidade de uma faculdade, de um filho,
né? É muito difícil você ter esse tipo de acesso. Então, quando não há um acesso facilitado, um acesso à universidade pública, com política de permanência estudantil, só uma casta específica da população que vai ter acesso ao curso de medicina. Talvez seja esse incômodo que na época eu não sabia nomear, não sabia identificar direito o que era. Talvez eu hoje consiga identificar, assim, essa sensação de que aquilo não parecia comigo, não parecia com as pessoas com as quais eu convivia antes, mas foi um tempo feliz, apesar desse desconforto. Fiz muitos colegas e alguns poucos amigos que trago até hoje. Tenho lembranças, assim, muito, muito doces e guardadas num cantinho muito especial aqui do coração, em relação aos meus professores, né, aos trabalhadores da universidade, do hospital onde eu fui aluna. Eu tenho doces lembranças e certamente os aprendizados, né, que vão se acumulando ao longo do tempo, não só esse aprendizado duro, técnico da medicina em si, mas o aprendizado das humanidades e das nuances de comportamento, de pensamento, de posicionamento no mundo. Tudo isso foi me formando a médica e, por que não, a pessoa que eu sou hoje, né? Sou muito grata por ter vivido essa experiência e ter tido a oportunidade de me formar lá, em Pouso Alegre. Inclusive, saudade de Pouso Alegre. Nunca imaginei que fosse dizer isso, Josane, porque eu tô sentindo isso, porque aqui no livro, né, a gente fala, nossa, esse sentimento que você teve ali já na formatura, né, que bom que você está falando, pode continuar. Eu acho que o tempo vai fazendo as coisas se sedimentarem e vai trazendo para a gente novos entendimentos. Hoje eu falo assim, saudade de Pouso Alegre, mas quando eu morava lá eu dizia, meu Deus, eu não vou suportar esse tempo todo aqui. Não por uma questão da cidade, eu achava a cidade ótima, mas era uma saudade da minha gente, sabe? Eu sou uma boa mineira, né? Fui criada assim, debaixo das asinhas da minha mãe. Então isso fez com que eu tivesse muita dificuldade nessa saída, sabe? Então foi um tempo difícil, muito difícil, mas hoje eu olho para trás e falo, gente, quanta coisa boa aconteceu e quanto aprendizado veio, e talvez eu consiga, com a maturidade que o tempo vai nos trazendo, a gente olha para trás e fala, poxa vida, aquele momento foi um momento difícil, de muitas coisas difíceis e de muitos desafios, mas olha o tanto de coisa legal que veio com aquela vivência, né? Então eu acho que o começo do livro, ele hoje eu relendo, né, o começo do livro, quando eu faço aquele prefácio, contando a angústia que me trazia estar longe da minha família, estar num lugar dentro de uma universidade de medicina onde eu não me enxergava ou não enxergava pessoas iguais, semelhantes a mim. Hoje eu olho para trás e falo, valeu a pena ter conseguido, ter resistido e cumprido a minha missão ali naquele lugar. O seu lugar é em todos os lugares, né, Júlia? A gente pode tudo, né? Você fala, você ficou longe da família, começou a estudar medicina, e você é uma pessoa que começou a cantar muito cedo também, né? Sim. A música nesse período ficou de lado, Júlia? No período que você estudou, você sentia falta disso também? Josane, era uma loucura, não recomendo. Vou dizer aqui o que eu fazia, não façam isso em casa, tá, minha gente? Eu trabalhava desde muito jovem cantando em casamento. Então, eu e meu companheiro, meu atual companheiro, né, desde do nosso namoro, noivado, a gente cantava junto em casamento e a gente guardava uma grana porque a gente ia fazer a nossa cerimônia ali de casamento. E durante a universidade, durante o período da faculdade todo, foi assim, eu morava em Pouso Alegre, são 400 quilômetros de distância daqui de BH, que é onde eu moro hoje, e onde a minha família mora, e eu ficava indo e voltando toda semana. Eu vinha na sexta-feira à tarde, eu cantava nos casamentos na sexta-noite, no sábado, às vezes no domingo pela manhã, e quando era domingo, eu voltava para Pouso Alegre. Uma peleja, uma luta imensa, mas valeu super a pena, porque primeiro me manteve em contato com a música, que era uma satisfação para mim, parecia um grande sacrifício, minha mãe ficava super preocupada, minha nossa, tá indo viajar essa hora, e já daqui a pouquinho já tá de volta de novo, ela tinha essa angústia,
Mas quando eu tentei me desvencilhar disso, dizer, não, gente, eu vou ficar mais quietinha aqui, eu não vou mais para BH, eu vou desmarcar os compromissos de música, aquilo foi um baque emocionalmente para mim, assim, eu percebi que não era viável fazer essa escolha, e foi realmente ali no 5º ano da faculdade que eu falei, gente, não, eu preciso da música, eu preciso da medicina, eu preciso ter sabedoria para poder conciliar. Hoje eu entendo o que, que é a medida de uma coisa e de outra na minha vida, entendo o papel das duas coisas, sei que vai haver momentos onde quando eu vou me dedicar mais a uma coisa ou a outra, mas hoje isso é tranquilo para mim. Já foi um ponto de muito desgaste e às vezes até de um adoecimento físico mesmo, por conta da demanda de energia que essas duas profissões me traziam. Mas eu acho que hoje eu consegui encontrar um equilíbrio nessa corda bamba. né? E é uma demanda porque você lida com gente, né? Com Perfeito. emoções dos dois lados, né? E ainda Isso. bem que é equilibrado, né? Assim, ali você lida com a dor, lida com o sentimento do outro e lida com a alegria também, de levar uma alegria das duas formas, né? Os dois você traz de alguma forma alegria para o outro, né? Júlia, e no livro você fala também a respeito do sentir, que você é uma pessoa que se permitiu sentir, uma médica, né? Que se permitiu sentir, até cita, né? Que na faculdade os professores, né, os médicos falam que é perigoso sentir, né, se permitir isso. Eu quero te pedir para falar a respeito desse sentimento, e ao mesmo tempo você fala ali também que a medicina tem um cheiro, né? Eu tenho para mim que se permitir sentir é se colocar em situação de vulnerabilidade. E isso não é ruim, né? A princípio pode parecer ruim, mas eu não vejo como algo ruim. Eu só acho que para a gente ter essa ousadia, a gente precisa se formar e se capacitar para tanto. A vida no cuidado, né, em saúde, seja na medicina, na enfermagem, em outras profissões, os trabalhadores precisam estar preparados para receber a carga de sofrimento que a gente recebe e com a qual a gente lida todo o santo dia. As pessoas, elas não procuram um trabalhador da saúde, um médico, um fisioterapeuta, uma enfermeira, no dia que elas estão ótimas, que elas estão bem, minha vida está maravilhosa e eu vim aqui conversar com você. Essas coisas não acontecem. Normalmente o que a gente vê é a pessoa carregando um imenso fardo de sofrimento e vindo compartilhar isso com você. E na maioria das vezes, o que a gente percebe é que a gente ali está fazendo o papel de uma rede de apoio que aquela pessoa não tem, ou seja, somos nós para poder tomar providências e ajudar aquela pessoa no encaminhamento de solucionar aquele problema, ou muitas vezes aquela pessoa não tem mais ninguém em quem ela vai confiar aquele sofrimento, aquela dor que ela está passando. Então, de certo modo, eu percebo que existe sim a possibilidade de se envolver e a possibilidade de não se envolver. Muitas vezes, nós, como médicos, somos ensinados a não se envolver a partir de determinado ponto, com a intenção de nos proteger, e isso é muito ineficiente. Eu acho que o que nos protege não é a gente não se envolver, é a gente se formar adequadamente, se capacitar, inclusive na nossa habilidade de comunicação, para poder acessar os sentimentos e as emoções das pessoas, e ao mesmo tempo proteger a nossa saúde mental, se conhecer, procurar ter uma vida saudável, física e mentalmente, que nos gere um corpo e uma mente sãos, capazes de acolher o sofrimento do outro, com o envolvimento que a gente julgar que deve ser talvez adequado ali para cada situação. Mas o que eu percebo muitas vezes, especialmente em jovens médicos recém-formados, é que existe essa angústia do quanto eu devo me aproximar, do quanto eu devo... E isso o tempo vai nos dizendo sim, mas obviamente a formação, né, no meu caso a residência em medicina de família e comunidade, assim, alguns anos de terapia também que não fazem mal para ninguém, vão nos fortalecendo para que a gente consiga responder de uma forma mais adequada, que também respeite as nossas limitações, que não nos machuque, mas que possa fazer também a criação de bons vínculos e que os nossos pacientes também se sintam acolhidos, né, na sua dor. Eu acho isso muito importante.
A impressão que dá, assim, pelos textos, narrativas que você traz ali, né, é que através da escuta, as pessoas se sentem acolhidas e sentem mais confiança em trazer para você o real problema que ela tem, né? Tem momentos ali no livro que você fala, que eles falam, minha vizinha falou que você é uma médica que conversa, né? Eu vim aqui só conversar. E ali no meio daquela conversa você descobre o que ela está precisando, né? Às vezes nem ela está sabendo direito o que tem, né? E às vezes a gente acha que o paciente está querendo uma coisa, quando na verdade ele chega com outra demanda e a gente precisa guardar a nossa expectativa no bolso para poder atender a expectativa do paciente, e às vezes o contrário acontece também. Eu acho que a nossa formação, ela é muito importante, porém, nada mais importante do que, como eu posso dizer, talvez me fuja a palavra, considerar a humanidade e a singularidade daquela pessoa que está na sua frente. Porque por mais que eu tenha aprendido a cuidar de pacientes diabéticos, por mais que eu tenha aprendido a cuidar de insuficiências cardíacas, elas não são iguais porque as pessoas não são iguais. Então, pode haver ali um rótulo, um nome de uma doença que é semelhante, mas existe um universo por trás daquela pessoa que vai me obrigar a, compreendendo essa singularidade, propor caminhos diferentes, porque as pessoas não são iguais, elas não vão responder da mesma forma a um mesmo estímulo, e aí eu acho que vale esse destaque. A medicina de família e comunidade, ela traz para a gente essa caixa de ferramentas que vai ser um material, né, intelectual, né, essa tecnologia leve que a gente carrega aqui na cabeça e no coração, por que não? Mas que vai nos permitir individualizar, ao mesmo tempo que compreende que aquele ser que se apresenta é um ser coletivo. Eu encontro a singularidade daquele sujeito, da sua vivência, da sua trajetória de vida, mas também compreendo ele como um todo, na sua família, ele no seu contexto de trabalho, ele no seu bairro, no seu local de moradia, e assim por diante, assim, nos diversos, como é que eu posso dizer, nos lugares, né, na coletividade que se apresenta. Não é somente aquele indivíduo e sua vida, mas entendendo que ele também vive numa sociedade que tem seus valores, que tem seus determinantes, e isso também se apresenta no seu processo de saúde e doença. Entrando aí na medicina de família, o que te levou a escolher, né, a ser uma médica de família? E pedir para você conceituar um pouco também, assim, né, essa categoria da medicina, assim, para a gente ficar mais esclarecido do que é o médico de família, quem que pode procurar um médico de família, né? Perfeito. A medicina de família, primeiro, ela é pouco conhecida, porque pouco se fala. Ela é uma medicina, uma especialidade médica que é muito conhecida no SUS, porque toda a equipe da estratégia de saúde da família, ela faz parte da equipe um médico de família ou uma médica de família. Então, dentro do SUS, quando você vai a uma unidade básica de saúde e pede para se consultar com o seu médico, esse médico vai ser um médico de família, especialista ou não, mas ele está ali cumprindo um papel, né, de um médico de família. Essa especialidade é uma especialidade que se propõe a ser uma especialidade de um generalista, digamos assim. É aquele médico que se formou, se graduou em medicina, mas que depois optou por fazer 2 anos de uma especialização que o capacita a ser a porta de entrada do sistema de saúde. E aí não importa se o sistema de saúde é privado ou público, ele vai ser essa porta de entrada, entendeu? Como é que funciona essa porta de entrada? No Brasil, a gente tem a estratégia de saúde da família, que são as equipes de saúde da família, formadas por enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, que estão ali nas unidades básicas de saúde. Então, se você buscar a sua unidade básica de saúde no seu bairro, você vai ter uma equipe que é responsável por um território e você está inserida dentro desse território, então você se reporta àquela equipe. Nos sistemas de saúde privado, o médico de família está cada vez mais presente,
Porque a ciência já provou que ter uma porta de entrada para um sistema de saúde a partir da atenção primária e ter toda a rede de cuidado estruturada a partir da atenção primária, isso aumenta a satisfação do usuário desse sistema, isso melhora, torna esse sistema mais custo-efetivo, ou seja, eu promovo mais saúde com o mesmo recurso, isso melhora os desfechos, então você consegue fazer com que a pessoa se torne mais saudável, ao mesmo tempo que evita danos provocados pelo excesso de especialistas, de exames, de médicos, dessa procura louca que a gente fica quando a gente não tem um médico de referência, né? Eu não sei como que é a realidade de onde você mora, Josane, mas, por exemplo, eu tenho um médico de família. Esse médico de família, ele cuida de mim, da minha filha, do meu companheiro, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Então, veja, esse é o médico que ele é a porta de entrada para a gente do sistema e ele cuida de mim, se eu estiver gestante, cuida do meu pai que é idoso, pode cuidar de um paciente que está sofrendo com uma doença grave, está em fase terminal de vida, uma pessoa com problema cardíaco. Ele não divide os seus pacientes por idade, nem por gênero, e nem por uma condição de saúde. Ele é a porta de entrada. Tecnicamente, todos nós, todas as pessoas do mundo, precisam ter como referência um médico de família. O médico de família ele é capaz de resolver cerca de 85%, 80% dos problemas que chegam até ele, e alguns, 15%, 20%, precisa ser encaminhado, mas ele pode ser encaminhado para um especialista, vamos supor, tem um problema específico e eu vou ao endocrinologista. O endocrinologista me ajudou a resolver aquele problema e eu volto para o meu médico de família, ou seja, eu tenho um médico como referência. Isso faz toda a diferença no cuidado, e especialmente na realidade do SUS, onde você não tem um médico de família como referência, mas você tem uma equipe da estratégia de saúde da família como referência, você ainda tem múltiplos olhares, múltiplos saberes se somando no cuidado do paciente, isso é o ouro, né? Por isso que a gente defende tanto o SUS e acha que a saúde deve ser pública, deve ser integral, deve ser universal e de qualidade. E isso é verdade. E você traz muitas histórias aqui também, né, de encaminhamento ali dentro mesmo, né? Uhum. Às vezes chegou a criança, né, que você descobriu que ela estava tendo um abuso sexual. Chega a pessoa que está, na verdade, passando fome, né? Então tem toda uma equipe preparada, né, que ali dentro consegue resolver. E mais, as pessoas, quem precisa mesmo do SUS, não tem essa informação de que tem isso tudo disponível, né, Júlia? Verdade. E eu acho também que tem uma questão da própria dinâmica do tipo de sistema que a gente está inserido, né? Você veja, o que muda muito a minha vida como médica de uma quantidade de pacientes, ou seja, vamos supor que eu tenho o cuidado ali, a responsabilidade de cuidar da saúde de 2.000 pessoas. O que muda para mim, para melhor, a realidade do cuidado daquelas pessoas? Muda para mim eu ter acesso aos exames que aquelas pessoas precisam. Muda para mim eu ter um bom computador, com boa internet, um bom prontuário eletrônico, acesso aos especialistas através de videoconsultas, o fato da própria unidade ser bem equipada, dessas pessoas terem acesso à atividade física, dessas pessoas terem acesso a boa alimentação, sem veneno, né, sem agrotóxico, dessas pessoas terem acesso a medicamentos de qualidade na farmácia do SUS. Só que isso, na ponta do lápis, gera muito pouco impacto eleitoral, político para quem faz, sabe? As pessoas costumam valorizar muito mais a construção de um imenso hospital, mesmo que aquilo não faça o menor sentido na construção dessa rede de atenção à saúde. É mais bonito um hospital, é mais vistoso do que um cabo de internet com internet de qualidade que não passa nem na nossa vista. Entende? Então, é importante também que a gente vá aos pouquinhos amadurecendo a nossa capacidade política na escolha dos nossos representantes, e não só isso, a gente vá se organizando politicamente como sociedade para poder demandar o que de fato muda a nossa vida, que é um SUS fortalecido, bem equipado e fortalecido a partir da atenção primária, porque senão a gente fica votando em gente que sabe fazer hospital numa realidade onde as pessoas não têm médico no posto de saúde, ou seja, nem consegue acessar nem o posto, muito menos o hospital. Você traz também esse tema da política
de uma paciente, né, que fala que ganhou que o político foi lá e prometeu a ligadura para ela, né? Você fala, não, mas Sim, isso já é um direito seu, não precisa, né, sim, de votar nele, porque ele vai te dar isso. exato. Normalmente esse tipo de ação política ou esses agentes políticos dessa laia, eles são pessoas que ganham com a miséria do povo, né? Um povo miserável vai aceitar de bom grado R$ 50, uma cesta básica, um tanto de tijolo, de cimento, porque a miséria ela traz consigo o desespero. Essas pessoas elas não estão erradas. Errado é o sistema que permite que exista miseráveis. Né? Então, esse caso aconteceu, essa paciente, ela morava numa ocupação, ela era uma paciente que convivia com bichos, ratos, baratas, que morava num cômodo com mais 9 pessoas, se não me engano, se bem me lembro, e ela estava desesperada, buscando um método contraceptivo, porque nessa sociedade muito sexista e machista, ela não tinha nem a possibilidade de dizer, eu não vou ter relação sexual porque eu estou desprotegida e eu tenho medo de engravidar novamente. E assim ela foi somando filhos e mais filhos. E aí você pensa assim, que veja o poder, ou talvez a potência, digamos assim, de uma unidade básica de saúde, onde a equipe da estratégia de saúde da família compreende o seu papel, né? Assim, imagina uma médica ou um médico ou uma enfermeira capaz de resolver esse problema de planejamento familiar dessa mulher, avaliando cuidadosamente suas condições clínicas, dando a ela a oportunidade de acessar um método contraceptivo adequado, que ela se sinta bem e segura. Ou seja, eu evito o agravamento daquelas condições econômicas com mais uma gestação não planejada, ou às vezes até o risco de morte dessa mulher que engravida sem se planejar e busca um aborto clandestino para poder resolver aquela situação. Então, por isso que eu penso muito nisso, né? O planejamento familiar, por exemplo, já que você trouxe esse caso, ele é uma bandeira que eu trago, especialmente no coletivo onde eu participo, né? O que eu construo com as minhas camaradas, o coletivo feminista classista Ana Montenegro. A gente tem a consciência do quanto a nossa condição de mulher e a nossa fertilidade, digamos assim, que é uma coisa maravilhosa, ótima, que deve ser vivida da melhor forma possível, mas o quanto a escassez de recurso, a escassez de informação, a escassez de métodos contraceptivos nos coloca numa situação de muita vulnerabilidade. Num país como o nosso, onde o aborto é criminalizado, uma mulher que engravidou sem a menor condição, sem ter tido acesso ao método contraceptivo, o que ela faz no momento de desespero é buscar, por exemplo, um aborto clandestino. E muitas vezes ela morre e deixa os outros filhos aí, sem nenhum amparo. Então, no Brasil, a gente tem uma média de 56 a 62, as estatísticas variam um pouco nesse número, mas vamos dizer assim, que em torno de 60 gestações a cada 100 são gestações não planejadas. Para você comparar, no Reino Unido, isso é em torno de 15 a 16 gestações não planejadas a cada 100. Então, se eu consigo oferecer método contraceptivo eficiente, adequado para cada mulher, né, se eu consigo oferecer métodos cirúrgicos de forma rápida, então aquele homem, aquela mulher que querem se submeter a uma cirurgia de esterilização, né, ou a vasectomia, ou a própria ligadura de trompas e tal, eles querem fazer isso, e a lei está sendo respeitada, todo o processo está sendo respeitado, e com 4, 5 meses aquilo já está disponível, eu evito tanto sofrimento, eu evito agravamento da condição econômica daquela família, enfim. Só que isso não acontece, né? É muito difícil que você tenha uma situação parecida com essa, especialmente no SUS e nos rincões do Brasil, isso é muito mais difícil. Então, ter essa consciência, né, de que a gente precisa promover essa tentativa, né, de igualar as oportunidades, as possibilidades de escolha, especialmente das mulheres, já que a reprodução é quase colocada nas costas exclusivamente da mulher, é realmente algo que muda as trajetórias aí dessas mulheres. Ô, Júlia, outro assunto que está bem recorrente no livro é o paciente que vem trocar receita, né?
Sim. E aí, quando você vai olhar no prontuário dela, tem muito tempo que a pessoa não foi nem atendida direito, não sabe nem o diagnóstico, né? E vai só trocando receita. E isso cai também na desumanização, né? De não nem olhar para o paciente, que muitos médicos fazem, é uma reclamação mesmo recorrente, eu conheço, né? Eu tenho família que frequenta, que utiliza o SUS, né? Muito bem atendida até, e que fala, vou trocar minha receita. E aí você trouxe um caso de uma pessoa que perdeu a filha por meningite, né? E aí ela fica obcecada por levar o outro filho que está doente, Sim. com uma febrinha, ela fica preocupada porque o filho não foi, a filha não foi examinada, né? Então, eu quero te pedir para falar um pouco também dessa humanização, né? Que é o seu trabalho, e essa desumanização que também é recorrente, né? Perfeito. A desumanização e a humanização, ela não é um processo da saúde. Existe toda uma estrutura que desumaniza determinadas pessoas e determinados corpos, e a nossa tentativa de humanizar o nosso atendimento na saúde, ela jamais será suficiente, porque é da estrutura do sistema capitalista desumanizar pessoas o tempo todo. Essas pessoas, elas são desumanizadas na fila do banco, na escola, esperando uma cesta básica da prefeitura, na rua, no trabalho, elas são desumanizadas constantemente. Então, a nossa tentativa, ela é legítima, ela fortalece vínculos, mas ela jamais vai ser suficiente. Sobre essa questão da renovação da receita, eu coleciono muitas histórias de renovação de receita, mas quando você me falou, me veio à memória, e talvez essa história nem esteja no livro, uma paciente que eu atendi numa unidade do interior de Minas, e que havia 14 anos, já havia os passado 14 anos, e essa paciente vinha à unidade a cada 2 meses renovar uma receita de um medicamento para dormir. E aí eu entrei na equipe, e aí ela me pediu a renovação, disse que não tinha remédio para aquele dia, e eu falei, tudo bem, eu renovo, mas você topa vir? Aí ela falou, topo. Então tá bom, então eu vou renovar para hoje, semana que vem você volta, marquei um horário para ela e ela veio. Essa paciente, ela tinha 14 anos, eu peguei o prontuário para estudar antes do dia da consulta, e tinha 14 anos que o prontuário dela era renovo receita, renovo receita, renovo receita, renovo receita, de 2 em 2 meses. Ou seja, 6 vezes em um ano, conta 14 vezes isso, eu não sei, porque eu faltei na aula de matemática, eu não sei fazer essa conta, deve ser umas 84, talvez. Enfim, e essa paciente, ela não tinha sido avaliada nas outras questões que colocavam para ela aquela condição de dificuldade para dormir, sabe? E você quebrar com esse tipo de situação não é uma questão fácil, porque, bom, a gente sabe primeiro que esses medicamentos para dormir, eles têm consequências, e para a gente resolver esse problema, para muitos pacientes, vai haver sim a necessidade de algum medicamento, isso não é nenhum pecado, não, mas se você não olha com profundidade para aquela condição, você vai ficar renovando aquela receita até aquela pessoa apresentar um problema em consequência do uso crônico daquele remédio, sabe? E aí eu acho que vale uma reflexão sobre as nossas condições de trabalho. Será que a forma como a gente trabalha, tendo que atender uma pessoa a cada 10 minutos, uma pessoa a cada 20 minutos, ou tendo que cuidar, por exemplo, de 5.000 pessoas, quando na verdade a gente só dá conta de cuidar de 1.500, 2.000 pessoas, será que essa condição que os sistemas de saúde impõem para a gente permitem que a gente tenha um cuidado adequado? Será que o fato da gente não ter a possibilidade de uma formação mais tranquila, né? Muitas vezes a gente sai da universidade e cai numa unidade básica de saúde sem ter oportunidade de uma formação, de uma residência, de um concurso, de carreira, de planos de cargos e carreiras. A gente não tem isso. Então, isso joga os jovens médicos ali para um período rápido, de poucos meses nas unidades básicas de saúde, e ali eles estão passando tempo, entre aspas, eu digo, juntando uma grana, claro, atendendo da melhor forma possível, mas juntando uma grana para poder estudar bastante, passar na residência, que às vezes o cara está ali atendendo como médico de família, mas ele quer ser oftalmologista, ele quer ser endocrinologista, ele quer ser, enfim, tem todo o direito de fazer a residência que quer, mas
E esse sistema que permite que um recém-formado sem residência médica atenda na unidade básica de saúde casos tão complexos? Será que a gente pode olhar para esse sistema, se inspirar em outros sistemas e mudar essa realidade? Uma outra coisa que me pega também, e tem a ver com esse processo de desumanização, não só dos pacientes, mas também dos trabalhadores, que é essa questão de você se formar e ter que buscar, ou preferir buscar, uma especialidade que está direcionada para uma demanda de mercado, digamos assim. Ou seja, como eu te falei, todos nós precisamos de um médico de família. Poucos de nós vamos precisar de especialistas focais. Mas como não tem uma intervenção do governo, não tem uma intervenção estatal para direcionar, por exemplo, as vagas de residência em medicina de família, ou as vagas de residência em uma especialidade focal, as pessoas vão em direção àquilo que o mercado está pedindo, né? Isso não é uma crítica às pessoas, mas é novamente uma crítica a esse sistema. Por que não existe, por conta do Estado, né, assim, pela autoria do Estado, um direcionamento dessas vagas que beneficie a totalidade da população? Por que não existe programa, por parte do Estado, concursos públicos para que médicos de família sejam todos concursados, tenham uma carreira, tenham progressão de carreira? Por que os enfermeiros são contratados de forma muito precária? Por que os vínculos dos ACS e dos técnicos de enfermagem e das pessoas da unidade básica de saúde, os trabalhadores da administração, são precários? Às vezes são vínculos a partir de conhecidos que trabalham, o vereador que indicou fulano. Não, isso precisa ser concurso público, porque o serviço público melhora a partir da melhora das condições de trabalho dos trabalhadores que estão ali. Uma outra coisa gravíssima que vem acontecendo, e eu acho que conversa também com a qualidade do serviço que a gente presta, por isso que eu acho que a resposta cabe nessa pergunta que você me fez, é a privatização do SUS a partir da privatização da sua gestão. Então, a gente não tem, por exemplo, a privatização do SUS com a venda de um hospital e a necessidade de pagar para acessar aquele serviço, mas a gente tem toda uma lógica mercantil entrando no SUS com as OSs fazendo a gestão das unidades, desde as unidades básicas, como em alguns municípios, às vezes OSs fazendo a gestão de hospitais e trazendo para um serviço público essa lógica mercadológica, mercantil, que não tem nada a ver com aquilo que a gente entende como saúde. São visões de saúde completamente antagônicas, e aí a gente vai perdendo esse caráter do SUS, que é um caráter universalista, um caráter integral, um caráter de uma saúde que não está voltada para fazer com que a pessoa simplesmente melhore e volte a trabalhar, que é muito mais complexa e avança nos seus princípios, né, em relação a esse tipo de solução puramente capitalista, né? Sim, você falando, Júlia, eu pensei aqui que bom que você trouxe esses assuntos tão importantes, assim, até complexos, da população mesmo entender, né? De forma, aqui para o livro, né? Por meio das histórias dos seus pacientes, você traz essa urgência, né? De pensar sobre esse tema politicamente também, né? Então, eu quero te pedir para falar um pouco sobre o seu trabalho na literatura mesmo, de que forma que você, né, começou a escrever sobre esse tema, trazendo a política também para a sua vida, né, e abraçando essa causa, graças a Deus, temos você, né, e como que foi a escolha desses textos para o livro, né, já que você tem aí milhões de histórias, às vezes você mesmo confunde, nem sei se essa história está no livro. Verdade. Ai, são muitos anos, né? Eu fiz agora eu estou completando 12 anos de formada, praticamente 12 anos de SUS. É muita história. É muita história. E às vezes as pessoas me abordam dizendo: Júlia, você lembra daquele paciente? Mas qual? Peraí, deixa eu lembrar. Repete para mim a pergunta que eu me perdi um pouco aqui na... De que você usa, né, a literatura para trazer um pouco da história dos pacientes, do SUS, esse assunto que é político também, né? Sim. Você contar como que escolheu essas crônicas para vir para cá, Perfeito. né?
que são assuntos variados e que trazem essa urgência, né, desse olhar da Sim. população para esse tema de saúde, do Sistema Único de Saúde. Eu tive um amigo, Márcio Gaspar, de São Paulo, inclusive, querido, que fez a organização dos textos, a Amália também, que idealizou o projeto Amália Taralo, e o Márcio, ele fez foi uma arqueologia digital, brinco com ele, que ele foi escavando as minhas redes sociais para poder encontrar esses registros, porque eu, durante anos, registrei, mas rede social é aquela história, não tem memória, né? Então, se a gente quer resgatar alguma coisa em rede social, você precisa ir fazendo um trabalho quase que artesanal de buscar um a um esses textos, e aí depois com todos eles compilados, a gente foi fazendo essa escolha. Houve também, assim, uma necessidade da própria editora mesmo, né, assim, de fazer uma seleção a partir de grandes temas. Um tema que é muito recorrente na minha vivência são essas violências de gênero, né? O machismo oprimindo e adoecendo e matando mulheres. Então, quando a gente fez a seleção, tinha tipo, sei lá, 10 textos que falavam sobre isso. E a gente precisou tirar dali os mais emblemáticos, porque realmente essa temática, ela recorre, né? E aí eu precisei realmente selecionar esses textos. A escrita, ela chega para mim muito cedo. Eu tenho essa necessidade de escrever sobre as minhas vivências há muito tempo, e aí eu comecei com a composição, depois com as crônicas, e mais recentemente, depois de ganhar certa visibilidade nas redes sociais, eu comecei como colunista do UOL, então hoje eu escrevo uma coluna semanal no UOL, que já foi de diversos temas. Hoje é mais um espaço onde eu compartilho causos clínicos, né, dos pacientes que eu atendi durante toda essa jornada. Tenho sempre o cuidado, né, de mudar o contexto, de mudar o assunto, ou de mudar a idade, o grau de parentesco, a profissão, para que essa pessoa não possa ser identificada, mas eu tenho uma tranquilidade justamente porque já trabalhei em alguns municípios no interior de Minas, no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte. Então, agora trabalho por videoconsulta, então atendo gente do mundo inteiro, né? E aí, nesse sentido, já não tenho mais medo de ninguém reconhecer. Porque são muitas cidades, então não dá para a gente dizer, acho que eu conheço essa pessoa. É realmente difícil. Eu tenho esse cuidado porque, né, obviamente, tem uma questão do sigilo médico que é muito precioso, e eu tive uma experiência, né, de uma paciente minha, muito querida, por sinal. Eu contei a história dela no livro, e um dia ela me disse que leu o livro e que achou ótimo e não comentou nada. Eu falei, você viu a sua história lá? Aí ela, não. Nem reconheceu. Falei, ai, que bom, então deu certo. Porque eu mudei de algumas formas, né, assim, mudei nomes e contexto e tudo mais, e ela não conseguiu reconhecer, mas a ideia estava ali, tanto que ela se identificou com aquela história, e é isso que eu quero passar, assim, justamente aquilo que é universal, porque quando a gente lê um caso ali, existe um fio que conduz o caso, que ele é de todos nós, é da condição de sermos humanos, né, e não é simplesmente apesar de ser um livro de uma médica, não é um livro sobre medicina, não é sobre a doença, é sobre o processo daquela pessoa de atravessar, né, de fazer aquela travessia, de encontrar seu caminho, de restabelecer a sua saúde, de como eu, como médica de família, pude ser uma espectadora desse processo e, de algum modo, facilitar uma coisa ou outra ali no caminho do paciente. Não, e é um livro que emociona, né? Eu comentei com você que já desde o início, assim, falei, ai, Júlia, danada, já tá fazendo a gente chorar, e a gente vai marcando o livro, querendo, né, voltar e saber, e é de identificação mesmo. Eu acho que é sobre o ser humano, né? Sobre os nossos sentimentos, as nossas dores, é sentir com você a dor do outro também, né? Para quem tá lendo ali. Verdade. E agora, verdade. Júlia, eu quero a gente entrar um pouco na sua carreira musical, de cantora, Ótimo. compositora, né? E eu quero até convidar as pessoas para a gente assistir, enquanto o
Guilherme prepara ali, a gente assistir primeiro Sementinha, que é um clipe, né? Isso. De quando você estava grávida. Sim, eu estava grávida da minha filha, da Gabriela, e agora ela já está com 5 anos e meio, então essa música tem quase 6 anos, e eu compus essa música, escrevi a letra e compartilhei com uma grande amiga minha, que é a Marília Sodré, que é uma musicista, violonista e cantora lá em Salvador, ela é de Salvador. E aí, daí uns 20 minutinhos, ela me devolveu por um aplicativo de mensagens. Ela falou assim: vê se você gosta assim. E aí eu caí em prantos, porque parecia que aquela música tinha sido parida por mim. Mas foi por nós duas. Tá pronto aí, Gui? Pode soltar? Ah, então vamos curtir um pouco da música da Júlia Rocha. Quando você chegar, amor, uma doce canção vai estar lhe esperando. Eu vou respirar o seu cheiro de flor, viver o que for pra você ser humano. Quando você chegar, amor, uma doce canção vai estar lhe esperando. Eu vou respirar o seu cheiro de flor, viver o que for pra você ser humano. O meu olhar, meu ouvir, o meu tempo inteiro, meu carinho e toda paciência. Vou lhe ensinar a amar o mundo todo e aprender com você sobre além da ciência. O meu olhar, meu ouvir, o meu tempo inteiro, meu carinho e toda paciência. Vou lhe ensinar a amar o mundo todo e aprender com você sobre além da ciência. Quando você chegar, amor, uma doce canção vai estar lhe esperando. Eu vou respirar o seu cheiro de flor, viver o que for pra você ser humano. Quando você chegar, amor, uma doce canção vai estar lhe esperando. Eu vou respirar o teu cheiro de flor, viver o que for pra você ser humano. Júlia, a gente assistiu o clipe, eu fiquei aqui pensando, gente, que como que você concilia, né, esse trabalho Nem eu da sei. medicina e da música. Conta pra gente, qual que é, né, a parte que cada um ocupa, assim, na sua Muitas vida. muitas pessoas já me ouviram dizer isso, né? Que a medicina me torna uma cantora melhor e a música me torna uma médica melhor.
Eu acho que eu me descanso de ser médica sendo cantora. E eu acho que a medicina me traz ah, um senso de urgência político, inclusive, de organização política, da necessidade de mudar as coisas para poder construir um mundo onde as pessoas tenham uma vida mais digna. Então, eu acho que, de certo modo, dentro da minha cabeça, essas coisas se equilibram bem. O problema é dizer isso para o meu corpo, né? Eu brinco que nessa rotina que eu estou agora, então eu atendo a semana toda, eu trabalho no SUS, faço videoconsultas, trabalho em consultório e atendo no SUS. E chega sexta-feira, eu carrego todo esse meu cansaço e vou para a roda de samba, vou cantar. A gente tem uma roda de samba toda sexta-feira ali no Três Pretos, né? Sexta-noite. Por mais que eu E é chegue lá na Avenida Pedro II, né? No bairro Jardim Montanhês. Quem segue a Júlia aí, ela anuncia sempre para a gente retirar ingressos. Isso, exatamente. E ali eu tô entre os meus irmãos, meus amigos da música, a galera que também compartilha desse ideal de vida comigo, enfim, meus camaradas, o pessoal que me acompanha há muito tempo nessa trajetória de cantora. E ali eu chego e falo, gente, sextou, realmente, porque eu tô aqui só, como diz minha mãe, o pó da goiaba. E aí eu chego ali e, de repente, eu me vejo cantando como se eu tivesse voltado agora de férias. É muito interessante a forma como a arte, né, assim, o contato com a cultura, com a arte, com o belo da vida, faz a gente se renovar. No sábado, tudo bem, eu tô, de novo, morta de cansaço, mas eu acho que vale a pena essa conciliação aí, vale a pena tentar conciliar a medicina e a música, porque eu acho que muito do que eu sou eu devo a essas duas faces das minhas profissões. Eu tenho para mim que a música, ela é a leveza, né? Ela é aquilo que é gostoso de fazer. No dia que eu tenho ensaio, eu falo, ai, que delícia, gente, podia ser todo dia assim. Então, ensaiar, tocar, escolher figurino, escolher cenário, fazer arranjo de música, compor, isso é a parte doce, né? A medicina, a dureza do sofrimento, do peso de se compartilhar a dor com uma outra pessoa, isso é o que desgasta fisicamente, mas traz também, como eu te disse, um senso de urgência, de humanidade, de contato com a realidade, que eu não abro mão, não quero perder. Que bom que você conseguiu conciliar e ainda trazendo das suas raízes, né? Os dois. Sua mãe. É verdade. Agora, cantora. Essa história de que eu consegui conciliar é uma lenda. Quando me perguntam como que eu concilio, eu digo, olha, eu não concilio. Eu vou aqui me acabando e vamos embora. E sua mãe é cantora, Júlia? Minha mãe é cantora, nunca cantou profissionalmente, ela participa do grupo de música da igreja, então ela canta, toca violão, super afinadíssima, meu Deus. É uma super cantora, mas ela nunca cantou profissionalmente. Mas eu tenho muito da minha inspiração no jeito dela de cantar, naquela voz bonitona dela, no charme que ela tem, né, assim, a forma como ela escolhe como é que eu posso dizer assim, uma direção intuitiva ali da arte dela. Eu acho muito lindo a forma como ela canta, a precisão da afinação, que é uma coisa que eu falo, é irritante. Pessoa que não desafina, gente, que coisa chata. É bonito, é bonito. E aí eu aprendi a admirar esse jeito dela, os artistas que ela gostava, isso foi muito enriquecedor para mim. Eu gosto demais de tê-la como referência. E seu pai também é referência como médico para você? Certamente, certamente. Eu brincava quando eu me formei, eu dizia que eu queria ser 10% do que ele foi, porque já estaria ótimo. Eu já seria uma ótima médica se eu fosse 10% do que ele foi. No comprometimento, na habilidade técnica, ele foi cirurgião, agora ele está aposentado, mas na habilidade, na capacidade intelectual, na dedicação e um comprometimento e um nível de disciplina que eu pessoalmente invejo. Tem duas pessoas muito disciplinadas que eu falo, meu Deus, queria ter 10% dessa disciplina. Meu companheiro e meu pai.
Dessas pessoas que estudam todos os dias, eu falo, meu Deus, como dá conta? Que estudam 8 horas por dia, que não param de ler nunca, que não tiram folga de leitura. Eu falo, queria ser desse jeito. Mas, assim, né, gente, não dá pra Júlia, ter mas tudo não nessa se vida. cobre tanto. Você já é médica, já é mulher, já é Verdade. cantora e Mãe, é mãe, né? verdade. Já é muito. Ô, Júlia, e na pandemia, como é que foi o seu trabalho, tanto como médica, né? E na música também? Você criou um álbum, né? Lançou Sim. 3 canções, mais um clipe, né? E como é que foi esse período para você de criação e de trabalho como médica? Sim, eu acho que eu criei novos jeitos e novos processos, né? Então eu acabei fazendo muitas videoconsultas. Eu abri um consultório por questões políticas mesmo, né? Assim, apesar de ser uma defensora do SUS, você está afiliado a um partido político, você fazer a luta política te coloca muito vulnerável. Então eu fui demitida 2 vezes por questões políticas em épocas diferentes. E falei, gente, não, eu preciso tomar juízo, abrir um consultório porque eu preciso da minha renda, de garantir de alguma forma e sustentar a minha família, eu e meu companheiro. Então a gente abriu um consultório para garantir a renda, e aí agora eu estou no SUS e no consultório, esse pezinho lá e cá. Isso foi uma invenção da pandemia, porque a possibilidade de fazer videoconsultas também abriu aí um universo de maneiras, né, novas maneiras de poder exercer o cuidado. Foi uma reinvenção, realmente, se você não ter o acesso ao corpo do paciente, examinar o paciente, sentir ali aquela coisa do ao vivo, né, de você conversar com a pessoa e conseguir ler os silêncios, né, ouvir os silêncios daquela pessoa, isso foi muito difícil de me acostumar. Mas hoje eu consigo fazer leituras tão profundas quanto quando eu estou com um paciente em videoconsulta, tanto que eu tenho pacientes em tudo quanto é lugar do mundo, em diversos países, diversas regiões do país, que depois acabou a pandemia, eu tentei fazer essa desvinculação, transferir o cuidado para um colega que tivesse presencialmente, e o paciente, não, pelo menos uma vez por ano eu quero passar com você, porque eu gostei da nossa O SUS conversa, chegou a oferecer videoconsulta também? vídeo, o SUS, É. isso foi uma coisa meio que independente, digamos assim, no sentido de que alguns profissionais fizeram esse movimento, mas até onde eu conheço, isso não foi algo da própria instituição. Não houve, houve algumas equipes, né, que estabeleceram esse tipo de fluxo, mas não era algo do tipo, agora temos videoconsulta no SUS. A gente tem muito isso, né, assim, essa avaliação do especialista. Por exemplo, quando eu estou com um paciente Ai, vou espirrar. Quando eu estou com um paciente na unidade básica de saúde, e aí eu preciso conversar com um especialista, eu posso agendar com o paciente, esse especialista está lá em Porto Alegre, e aí eu converso com esse paciente a partir de uma chamada de vídeo ou de áudio, e examino o paciente, converso com o paciente, respondemos, e esse especialista nos dá uma devolutiva. Isso é super interessante. A gente tem tanto isso a partir da videochamada, como a partir do registro por mensagens, né? Então, a gente faz esse contato por mensagens com o especialista, manda foto, vídeo, e aí a gente consegue aprimorar esse cuidado do paciente com mais esse recurso, o que é super interessante, porque gera economia, custo-efetividade, economiza o paciente de, às vezes, ter que viajar para uma cidade onde esse especialista trabalha, é bem interessante. E aí, na música, você fez o disco Cura. Na música a gente lançou o EP Cura, que são 3 músicas, né, Conchinha, Não Só Sobre Você e Santo Toque, que são músicas que foram inteiras feitas na pandemia, no processo de videochamadas. Eu e os meus parceiros de composição fizemos todo essa EP acontecer virtualmente. Ele foi gravado em Salvador, com a Marília Sodré e os músicos de lá, e aqui com o Fabiano Lee, que é diretor do meu trabalho, da minha carreira de cantora, e a gente lançou o EP junto com o livro, ou seja, era uma coisa só, era um lançamento da música que chamava para o livro e do livro que chamava para a música.
Vamos assistir o Conchinha, que já é a minha preferida, viu, do seu repertório. Essa música Conchinha é uma música minha, da Marília Sodré e do Fabiano, ou seja, dentro desse EP é a única música que foi feita por nós três. Tomara que vocês gostem. Eu já gostei. Vamos assistir. Tá no ponto aí, Gui? Tá no ponto. Então vamos. Tem um jeito que você me olha, eu tenho um jeito de te olhar também. Boca, cheiro, eu te vejo como me convém. Vontade de despir os teus segredos, traduzir o que o seu corpo diz. Ai, gente, que delícia, né, Júlia? E você está com projetos, né? Agora sair itinerando pela cidade, pelo Brasil, adorei. E a enquete que você fez, então já foi positivo, já vai começar a girar. Josane, é a ousadia da artista independente. A gente, durante toda a minha trajetória como cantora, a gente sempre tenta acessar leis de incentivo à cultura e tudo mais, mas nunca tivemos a sorte de conseguir esses recursos. E a gente está sempre na loucura, tentando fazer uma coisa financiar a outra. E agora a próxima loucura é no começo do ano a gente sair com o Samba da Ju, que é o samba que eu faço toda sexta-feira aqui em Belo Horizonte, um show do Samba da Ju que vai rodar o país e eu espero que rode bastante. A gente vai começar modestamente aqui próximo, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, e vai tentar ampliar e expandir essa turnê. A gente tem outros projetos para o ano que vem também, um show em homenagem a um grande artista, compositor e cantor
que eu admiro muito, que é o Arlindo Cruz, que esse show estava na agulha para sair agora, mas a gente decidiu inverter a ordem para que a gente conseguisse expandir o projeto do Samba da Ju. Então, essas são as novas ousadias musicais. A gente deve lançar agora também os 2 clipes que faltam, né, do EP. Então, tem o próximo que vai ser o Santo Toque, e depois tem o Não Só Sobre Você, que são 2 músicas lindas dos meus parceiros, da Marília Sodré e do Fabiano Lee, que também a gente fez a partir do patrocínio do Checkmate. A gente fez esses 3 clipes. Então, Conchinha já foi lançado e agora a gente estava esperando passar esse furacão chamado eleição, porque estava envolvido até o último fio de cabelo nesse processo, e agora a gente respira fundo e vai se reabastecer de arte. Essa que é a ideia. Ai, que maravilha. Júlia, conta rapidamente para a gente como é que foi essa experiência aí da sua candidatura, né? Super bem votada, com 20 mil votos. O que você leva, assim, né? O que fica em você dessa campanha, dessa Fica eleição? Um cansaço enorme, mas uma sensação de que valeu a pena e de que é preciso ousar estar nessa disputa, justamente porque a gente, como comunista, né, uma mulher comunista que eu sou, a gente entende que o processo eleitoral, ele não é um fim nele mesmo. A gente não acha que a gente vai mudar o mundo a partir de uma eleição, mas a gente vê a eleição como uma oportunidade, sim, de concorrer para vencer, sempre que for possível, mas ao mesmo tempo um tempo onde as pessoas se abrem ao debate político, tão pouco valorizado na nossa, e tão até criminalizado, né, na nossa sociedade. Então, espalhar as ideias comunistas, espalhar o nosso desejo de um mundo mais justo, mais solidário, né, de um projeto de sociedade socialista, isso é uma coisa que me motivou bastante, e eu tive gratas surpresas nessa eleição, nesse sentido, mas acho que é um processo de médio e longo prazo, e a gente precisa se fortalecer e se formar cada vez mais, para poder estar cada vez mais forte, né, nos próximos que virão. Verdade. E projeto com a literatura, tem algum aí também engatilhado? Sim, a gente já tem um livro já contratado, né, da mesma editora, que é a Civilização Brasileira, que eu lancei esse primeiro livro. Então, estamos conversando sobre o próximo livro, ainda não tem uma direção sobre o que eu quero escrever ainda. Penso em algumas temáticas, talvez um livro que não tenha a ver com a realidade da medicina, mas algum livro, um romance, enfim, ainda não... Ficção, talvez, não lembro, não decidi ainda o que eu quero escrever, mas temos aí um livro para sair nesses próximos meses, ou mesmo no finalzinho do ano que vem. Vamos ver como é que as coisas andam. E Pacientes que Curam podia virar até série, né, Júlia? Tem muita história boa aqui, né, que muita gente vai se identificar, e eu acho legal demais. Você já pensou nisso? Hã? Eu ia ficar super feliz. Eu já até tenho uma atriz para me interpretar. Ah, que ótimo! Tem uma amiga muito querida, Andréia Rodrigues, que é a atriz que, inclusive, fez os 3 clipes, né, do EP, e estava agora nesse clipe que a gente viu agora, chamado Conchinha. E eu brinco com ela que, caso alguém se interesse em fazer uma série desse livro, que ela vai me interpretar, que ela vai ser a médica Júlia Rocha. Ai, que maravilha! Então já tem até a atriz aí, gente, do audiovisual. Vamos lá! Ô, Júlia, e esse título Pacientes que Curam, vem de alguma das crônicas aqui? Aquela Sua Consulta, Minha Cura também? Veja, como é que você escolheu esse título? Sim, a minha editora tinha sugerido, né, o cotidiano de uma médica no SUS. E eu achei esse título muito exato, muito matemático. Vou mostrar a capa aqui do livro. Pode falar, Júlia. Eu queria dizer o quanto foi importante para mim e para a pessoa que eu sou hoje, para meu ser político, né, para minha configuração como ser humano, como mãe, como filha, como pessoa no mundo, ter encontrado com os meus pacientes. Eu realmente considero, não é demagogia, que meus pacientes
abriram para mim, descortinaram para mim um mundo novo a partir da confiança que eles estabeleceram em me mostrar essa realidade que para mim era desconhecida. É óbvio que eu venho de uma família, né, de classe média que nunca passou necessidade nenhuma de nada, apesar de termos uma vida relativamente simples em comparação com vidas luxuosas que a gente vê por aí. Então, a minha vida é uma vida de uma família trabalhadora que sem luxos, mas ao mesmo tempo sem escassez. Então, ter experimentado a escassez a partir da vivência e da convivência com os meus pacientes foi algo que me transformou muito, que me gerou muita angústia, e essa angústia me gerou muita transformação e me levou a tomar decisões e atitudes que hoje me fazem ser uma mulher, uma comunista, organizada no Partido Comunista Brasileiro, atuante no coletivo feminista classista na Montenegro, que é onde eu construo esse mundo que eu acredito e que eu quero ver realizado para todas as pessoas. Pacientes que curam, para mim, é o título perfeito para essa trajetória desses encontros. Ô, Júlia, e para os recém-formados, para os médicos que estão aí para escolher, né, o caminho seguir dentro da profissão, para profissionais de saúde também, o que você diz? Eu não sei se eu tenho muita coisa a ensinar, assim, eu compreendo que cada um vai ter a sua trajetória. Eu acho que cada um vai ter a sua trajetória e encontrar o que faz sentido para si, mas o que eu diria é que, assim, nós já somos levados a estudar medicina o tempo todo. Eu acho que a gente precisa ousar estudar mais do que isso, sabe? E entender que a gente é muito mais do que somente médico, que a gente precisa olhar para as questões culturais, artísticas, porque isso nos sensibiliza de tal modo que faz a gente olhar para a dureza do sofrimento do outro trazendo novas possibilidades, novas saídas, criatividade. Então, eu acho assim, estuda medicina porque nenhum paciente vai se vincular a um médico que não resolve os problemas concretos e práticos da vivência do médico, mas também estude outras coisas. Vai estudar sociologia, vai estudar ciência política, vai entender como é que as pessoas vivenciam as suas experiências a partir das questões raciais, a partir das questões de gênero. Isso é muito importante, isso faz a gente médicos melhores, inclusive. Vamos terminar com uma leitura? Vamos sim. Eu separei aqui uma das histórias que eu trago nesse livro, no Pacientes que Curam, porque ela conversa um pouquinho com a atuação que eu tenho atualmente no SUS, que é com a população em situação de rua. Diz assim, na página 31, A Dor da Rua. Recebemos a Milton, um homem vivendo na rua, sobrevivendo à rua há quase 10 anos. Uma moradora de um prédio da região se sensibilizou com a situação degradante em que ele se encontrava e o levou até a nossa unidade. A primeira a conhecê-lo foi Carol, nossa enfermeira. Ela me contou sobre como ele chegou. Estava cheio de feridas nos braços e nas pernas, sua condição de higiene era tão precária que ela precisou usar uma máscara grossa para suportar o cheiro de urina que se misturava a outros cheiros enquanto o ajudava a tomar um banho. Naquela tarde, enquanto Carol fazia a segunda sessão de limpeza e curativos das feridas, eu o conheci. Dessa vez, Hamilton estava limpo e perfumado. Oi, seu Hamilton, boa tarde. Meu nome é Júlia, sou a médica do senhor. Como passou os últimos dias? Um pouco melhor, respondeu. Dei um tempo na bebida e as feridas estão melhores. Fico feliz por isso. O senhor tem ideia do que pode estar causando esses machucados nas mãos e nos pés? Ele respondeu, deve ser o sol. Eu perguntei, o senhor bebe, não é mesmo? Bebo desde criança. Essas feridas, eu disse, são causadas por falta de uma vitamina, e isso acontece por causa da bebida. A gente precisa repor essa vitamina, senão todo esse cuidado que a Carol está tendo com o senhor vai ser jogado no lixo. Eu parei com a cachaça já tem uns 4 dias, ele disse. Magro feito à fome, seu Hamilton já tinha sinais de lesões neurológicas causadas pelo álcool. Por estar em situação de rua, coordenar seu cuidado seria ainda mais difícil.
Saí da sala de curativos e fui conversar com a senhora que o ajudou a chegar até a nossa equipe. A situação social dele complica muito as coisas. Você sabe se ele tem família? Perguntei. Tem sim, doutora. Ele é um homem bom, não mexe com ninguém e nunca caça confusão. Todo mundo gosta dele lá na rua. Ele foi jogador de futebol de um time grande aqui da cidade. Soube recentemente que há alguns anos um aproveitador pegou um bom dinheiro que ele tinha, que ele havia recebido de uma indenização desse clube. Ele se desiludiu muito, foi perdendo as coisas, se separou, saiu de casa e foi parar na rua. Cuidar de Hamilton naquelas condições seria muito mais difícil. Ele precisava comer, manter a higiene, tomar os remédios, se hidratar, descansar, coisas impossíveis de serem feitas na rua. Perguntei, seu Hamilton, eu estava pensando que seria muito importante que o senhor voltasse para a casa da sua família. A situação do senhor nesse momento inspira muitos cuidados. O horário com os remédios, alimentação, higiene. O que você acha disso? Acha que é possível? Eu vou voltar, ele respondeu. Eles gostam muito de mim porque eu fui muito bom para eles. Eu quero muito voltar, mas vou depois que eu melhorar. Não quero perder esse acompanhamento que consegui aqui. E olhou para Carol com ternura. Também acho a sua enfermeira maravilhosa, seu Hamilton, e sorrimos. Vai ser difícil você achar outra igual a ela, mas tão importante quanto os cuidados que ela está te oferecendo é o senhor estar protegido em casa, comendo bem, dormindo tranquilo, sem bebida alcoólica, tomando os remédios. E ele respondeu, doutora, eu moro na rua, mas lá onde eu durmo não tem perigo não. Lá não chove, nem venta, só tem muito gato, né? Pelo menos não tem rato, e sorriu. Alinhar percepções e expectativas é uma arte. O que era primordial para mim estava em 5º ou 6º lugar na sua lista de preocupações. Seguimos. E se a gente prometesse que nós vamos continuar cuidando do senhor até o senhor ficar bom, o senhor voltaria para casa? O senhor poderia vir toda semana de lá do seu bairro, o que você acha? Agora não posso, doutor, ele respondeu. Não desse jeito em que estou. Hamilton queria voltar melhor do que quando foi embora da rua para a rua. Mas melhorar nas condições precárias em que ele vivia era muito difícil. Porém, na urgência de resolver os problemas concretos, objetivos, quase me esqueci de que a escolha era dele. E talvez ele quisesse sim ficar mais forte, parar de beber, melhorar sua aparência, consertar os dentes, tomar as vitaminas e chegar lá como alguém mais fácil de ser amado. Que lindo, com dignidade, né? E hoje a minha realidade como uma médica que se propõe a cuidar de pessoas em situação de rua, nesse momento quando eu escrevi essa crônica, eu não tinha noção do que era o cuidado da população em situação de rua. E hoje eu percebo que, talvez intuitivamente, e usando o método clínico centrado na pessoa, eu tenha conseguido ali avançar em alguns pontos, mas ali na crônica eu me percebo tendo uma ideia de que eu não tenho hoje. A gente não tem obrigação de fazer com que essas pessoas voltem a morar numa casa. É muito mais complexo do que a gente imagina. Tem muito mais nuances do que a gente imagina. Talvez seja uma missão nossa, como agentes políticos dentro dessa sociedade, criar condições materiais para que mais pessoas não se vejam na necessidade de morar na rua em algum momento de suas vidas. Mas muitas vezes essas pessoas que moram há anos na rua já estão de tal modo marcadas pela vivência na rua que a gente precisa ter muito mais cuidado e olhar compreendendo a complexidade dessa situação, para que a gente não ache que fazer o bem ou fazer o que se deve ser feito, o cuidado que se deve ser feito e prestado para essas pessoas significa tirá-las da rua. Não, elas vão sair da rua quando elas acharem que isso é razoável, mas a gente precisa, nessa situação, tratá-las com a máxima humanidade, dar a elas o acesso a esse direito que elas têm de cuidar da própria saúde. Essa que eu acho que é a arte, mora aí. Ai, Júlia, grata, viu, pela sua presença aqui, parabéns pela sua trajetória, obrigada, né, pela sua trajetória, esse olhar, né, humano que você tem pelos outros, né, por nós, pela sociedade, foi um aprendizado para mim,
ler esse livro, recomendo. E vamos seguir a Júlia nas redes sociais, acompanhar o trabalho dela, porque, assim, é incrível. Que Ai, novas gente, que Júlias se honra. inspirem em você, né? Que a gente tenha pessoas como você para cuidar do outro, né? Cuidar de nós e que a gente aprenda mesmo, sabe? Assim, ser um ser humano diferenciado. Poxa, que honra. Eu fico muito feliz. Acho que você foi muito generosa com, com a sua fala. Eu gosto de dizer que de onde eu vim há muito mais médicos, né? Eu me formei no serviço de medicina de família e comunidade, na residência de medicina de família e comunidade do Hospital Odilon Berens. Eu sou só mais uma formiguinha, né? Trabalhando em prol do SUS e naquilo que eu acredito, mas eu tenho muitos colegas e muitas colegas que são inspiração para mim e que estão lá formando outros médicos, outras médicas de família. Acho que a gente precisa, assim, de um SUS fortalecido e que, inclusive, veja médicos como mais uma peça dessa engrenagem, mas que também valorize cada vez mais os outros profissionais, né, num olhar multidisciplinar, transdisciplinar, que é isso que a gente precisa. Eu tenho muita fé no futuro, acredito na potência da nossa classe, de quando a gente se organiza, a gente conseguir mudar as coisas. Eu só acho que sozinho a gente não faz nada. A gente consegue fazer esse tantão de coisas quando a gente está organizado politicamente, aí a gente consegue mover o mundo, fazer revoluções, transformar a realidade para que a gente construa um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, por que não? Sim, você é uma porta-voz maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que estiveram conosco aqui no Sempre um Papo. Eu volto a te convidar para se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho para receber as notificações e essa conversa vai ficar aqui disponível no canal. Vocês podem compartilhar o link se tiver gostado do papo. Recomendo, né, que todo mundo tem que ouvir, a Júlia. E muito obrigada e até a próxima.